Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. E quem tá no Spotify, eu tenho um segredo e uma novidade para vocês. Vocês pediram e eu tô começando a subir todas as entrevistas que estavam no YouTube para o Spotify. Até o final do ano são 150 entrevistas subindo. Vocês sabem que eu não gosto muito de subir, porque o YouTube me remunera, o Spotify não, mas como vocês votaram, a gente ganhou esse prêmio Melhor Podcast 2025. Em gratidão, estou subindo todos os podcasts desse ano para a plataforma do Spotify. Então confere lá para você que acompanha, que gosta de ouvir no seu celular, ouvir no carro pelo Spotify, todas as entrevistas de 2025 para você, exclusivo. E hoje um tema muito importante, vamos falar sobre o futuro do esporte, sobre a formação, sobre a base como legado. E claro que eu trouxe um especialista e cara que vivenciou isso na prática, jogador do São Paulo, Portuguesa, Avaí, Juventus da Moca, Tiago Barcelos, muito obrigado pela presença, Tiago. Eu que agradeço, uma satisfação e um prazer estar aqui com você, podendo contribuir aí para o esporte brasileiro, para a molecada que está se formando. E aí, vamos lá, vamos bater um papo. Não sei se o Thiago sabe, eu sou da Moca, moquense, muitos anos morando na Moca, muitos canoli lá na rua Javari que eu comi, torci muito pro Juventus, tivemos o Christian, o Gil e claro o Thiago Barcelos jogando grandes nomes ali no Moleque Travesso. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flot, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo da Flot, materiais voltados para academias, clínica de fisioterapia, centros de reabilitação, tudo voltado para profissionais de educação física, fisioterapeutas, médicos. Você está precisando de algum material com alta durabilidade, com ISO 9001, e a gente tem um polo dentro da USP que testa cada material que chega na borda da piscina. Acesse o site da Flot, flot.com.br e vai ter o material que você precisa. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma ONG desde 1995, com mais de 17 mil voluntários, 17 ações diárias, trabalhando prevenção e tentando reduzir o número de casos de afogamentos no Brasil. Se você não sabe, a segunda principal causa de morte infantil de 1 a 4 anos é o afogamento. Então leve projeto social para sua região, assim como eu levo. Acesse o site sobrasa.org, preencha o cadastro e recebe um kit gratuito na sua casa. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado. O aplicativo da Swintrack que monitora a evolução do seu aluno, várias avaliações, vários testes para você aplicar. Se você tem a sua metodologia, você consegue colocar todas as avaliações dentro desse aplicativo. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação e um preço super acessível, metade da concorrência. E a WL Salvamentos Aquático, para você que é síndico de condomínio ou é coordenador de clube, academia, e leva profissionais qualificados e treinados. Você que está com dificuldade de achar profissionais no mercado, já chega o profissional pronto. Entre em contato no 11 982 715497. Mas vamos deixar de papo, vamos para o que interessa, Tiagão. Olhando para o Brasil atual, o que você vê de diferente na formação de atletas de hoje comparado para a sua época de jogador? Teve avanços, retrocesso? Como você enxerga? Olha, Renato, eu acho que só teve avanço. A ciência ajudou muito, né? Fisiologia, a, a questão de estrutura, né? A tecnologia também está favorecendo muito hoje a formação do atleta. Na minha época, eu lembro que a preparação física, você corria 10 quilômetros. Independente da posição que você tinha no campo, o preparador físico te mandava correr longas distâncias, né? E aí a coisa foi evoluindo, né? A ciência, foi os estudos, e hoje é treinado especificamente para cada posição, né? O lateral direito treina de uma maneira, o volante treina de outra, o atacante treina de outra. Então, a questão fisiológica deu uma evoluída absurda, fora equipamentos de musculação, equipamentos de testes clínicos, né? De lactato, aquelas coisas todas que a fisiologia traz para ajudar, né? E também a formação psicológica, né? Na minha época, não se falava muito em psicólogo nos clubes, né? Aliás, a gente tinha até um certo preconceito na época, uma cultura muito horrível, né? Eu tenho até, fico até é, preocupado com isso, porque é uma profissão tão importante hoje em dia, né? E na nossa época
quem ia para psicólogo tinha algum problema e a gente não gostava disso, né? E hoje é fundamental para um atleta de formação ter o seu lado psicológico estruturado, né? Então os clubes hoje, os clubes que têm condição, eles têm esse lado também de trabalhar a cabeça do atleta, não só o físico, né? Para ele ter uma formação, estar bem preparado psicologicamente para suportar a pressão de um alto rendimento, de um profissional, né? Então tudo isso foi evoluindo com o tempo e hoje eu acho que eles têm muito mais condições de performar no profissional do que na minha época. Na minha época, realmente o talento era o que mais sobressaía. Se pensava num jogador que era talentoso, esse sim vai virar jogador e vai ser bom. Vai jogar num clube grande, vai jogar numa seleção brasileira. Hoje não. Hoje o talento só não vence. Hoje, pelas condições que houve de evolução, tanto na parte física quanto na parte psicológica, se o menino ou a menina quiser e se dedicar, ela chega e performa e tem sucesso. Então, acho que tudo isso contribuiu. E ao mesmo tempo que você falou que essa tecnologia contribuiu, a gente também tem a parte negativa dessa tecnologia. Hoje a gente tem as redes sociais, que eu acho que aumenta em 1000 vezes, tanto a parte boa quanto a parte ruim. Na época que o cara faz algo positivo, defende um pênalti, faz um gol, aquilo multiplica, mas ao mesmo tempo que ele faz algo errado, ou mesmo ele começa a ficar vendo comentários, muita coisa ruim na internet. Não sei se essa pessoa na base tem o preparo para isso. Eu era sócio do Corinthians, nasci dentro do Corinthians e passei minha infância assistindo treinos. Eu lembro que acabava o treino, Marcelinho Carioca ficava horas batendo falta, ficava batendo escanteio pro Viola bater de cabeça. Hoje a gente não, hoje tem atleta que sai até antes de terminar o treino, porque ele quer investir no cabelo, investir nas redes sociais, no patrocínio, a gente também tem esse lado, né? Tem esse lado realmente eu acho que é um lado bem complicado hoje no mundo atual dessa molecada da formação, né? Porque tá tudo muito fácil, né? Hoje você filma um garoto fazendo uma brincadeira no clube, ou no prédio, ou numa praça, num campo público, posta aquilo ali, filma, posta, aquilo ali ganha uma proporção que nem ele esperava. Daqui a pouco estão falando que ele é o novo Neymar, que ele é um não sei o Hum. quê, aí o clube tal tá querendo, o Barcelona quer, e o menino mal saiu do time Sim. do bairro, né? E aí aquilo ali, se ele não tiver esse preparo psicológico que eu estava falando anteriormente, ele se ilude, né? E aí pode se perder. Com certeza, isso acontece muito, né? E, infelizmente, eu acho que os jogadores atuais, eles têm essa questão da rede social muito forte neles. Até porque eles ganham dinheiro com isso, né? Então, assim, eles estão mais preocupados em se mostrar nas redes, muitos deles, né? Preocupados em se mostrar na rede, do que de fato render dentro de campo. E isso cria uma expectativa nas crianças, né? As crianças se espelham nesses jogadores. Então você vê um jogador lá fazendo dancinha, fazendo TikTok, tal, tal, tal. Tudo bem, não tenho nada contra. Acho que faz parte hoje da geração. Mas a criança passa a deixar de dar importância no que precisa, que é treinar, se cuidar, se concentrar, para se preocupar em arrumar o cabelo, fazer a dancinha X, né? Então, que a rede social está trazendo isso para hoje. Realmente essa eu acho que é um ponto bem prejudicial na formação de um atleta A gente hoje. tem um caso emblemático que foi o Jailson, estava no auge do Palmeiras, muito bem. Aí o Globo Esporte fez a matéria com a mãe dele, que era corintiana. Chegou, não sei se era semifinal ou final contra o Corinthians. E aí o Jailson falha naquele jogo. E aí todo mundo cai em cima dele, falando que era porque a família era de corintiano, que ele é corintiano. E nunca mais jogou no Palmeiras por causa de uma matéria do Globo Esporte, que era para ser positiva, só que pelo contexto que o Palmeiras é desclassificado ou perde o título, não lembro, acaba tendo toda essa proporção. E aí, como que fazer essa preparação, tanto física quanto mental, para esse atleta conseguir performar ali na base? Olha, Renato, hoje nós estamos vivendo uma época de muita lacração, né? Hoje você não pode sair do padrãozinho ali que a sociedade estabeleceu, principalmente essa questão das redes sociais, que você já é logo cancelado, né? Ó, a família do Jailson, como você estava falando, é corintiana, porque quando você nasce, quando você cresce, você escolhe um time. Isso não diz o que vai acontecer na sua vida profissional. Até porque quando você se torna profissional,
aquilo ali é a sua profissão, você esquece quem você um dia, para quem um dia você torceu. Não importa, você veste a camisa daquele clube que te paga, né, daquela torcida. Então, não, aí eu venho o mundo lacrador de hoje em dia, né? É. Infelizmente. Mas eu acho que o que vai fazer hoje um atleta de base ter uma performance legal no, no profissional, até mesmo durante o percurso, né, da base, é ter um staff, uma assessoria ali que coloque ele no lugar. Tipo, a hora que ele estiver desviando, se ele acontecer isso na carreira dele, a hora que ele estiver se perdendo um pouquinho, e a rede social é uma das coisas que tira o cara do caminho, tem ali um pai, uma mãe, uma família, um empresário, enfim, até um psicólogo mesmo, né? Que fala assim: você está desviando, volta para cá, porque aqui é o seu caminho. É treinar, é se cuidar, é se preparar mentalmente, estudar, né? Precisa de estudo, precisa de conhecimento. Para você saber onde você quer chegar, você precisa ter conhecimento daquele percurso, do que é. E o estudo ajuda demais, né? E tem muitos atletas, principalmente na minha geração, que não estudaram, deixaram de estudar para só jogar. Hoje eu vejo que os jogadores de base estão preocupados mais com isso, né? A família e tal. Então, o estudo, isso tudo vai abrir a mente dele, vai dar mais conhecimentos para ele, né? Intelectuais, para que ele saiba o caminho que ele tenha que seguir. Eu acho que isso é uma das dicas para ter sucesso ali na da transição base profissional. E como você disse anteriormente, lá atrás só o dom já era suficiente. Hoje é mais treino do que dom. Então a gente não sabe se aquela pessoa vai performar, vai ter sucesso, vai chegar aonde ele quer chegar. Então, como o esporte consegue contribuir não só para esse sucesso, mas também para o desenvolvimento humano, para a educação, cidadania, disciplina, após o fim da carreira, de sucesso ou não? É, Renato, isso inclusive é um propósito que eu tenho de vida hoje, né? Porque eu estou trabalhando com esporte, é na formação do ser humano. O alto rendimento, né? O competitivo, ele te ensina demais. Tem coisas que você aprende na escola, na faculdade, mas tem coisas que o esporte, principalmente o competitivo, te ensina demais, né? Então, eu acho que hoje os técnicos, os treinadores, os diretores, todos que estão envolvidos no esporte de alto rendimento, eles têm que ter muito preparo, porque ali tem um ser humano, tem uma criança muitas vezes, né? Porque o alto rendimento ele começa ali com 7, 8 e vai indo, né? A criança vai passando de estágio, de categoria, até se tornar um adulto. Mas é uma fase que você forma o caráter, você forma a pessoa, né? Então, o alto rendimento ele ensina muita coisa, determinação, resiliência, né? Hierarquia, que é uma coisa que hoje os adolescentes, né, estão se perdendo um pouco, né? E que existe um comando e que você precisa executar aquela tarefa. Ah, mas eu não gosto, mas precisa, tem que fazer, né? Gostando ou não. Então eu acho que o esporte de base, ele tem muito essa finalidade de formar o atleta, mas formar o ser humano, né? Então eu acho que a preparação de quem está do lado desse atleta, ela é muito grande, muito importante. Ela pode falar. Eu passei muito tempo nos grandes clubes aqui do Brasil, até da América Latina, e fazia muita transição desse formativo para o competitivo. Eu conversava com esses pais e dava notícia dessa passagem e do aluno. E muitos pais me relatavam, especialmente nos últimos anos, mas ele não tem perfil de competição, a nossa família não gosta de competição, a gente não vai. Eu falava, ó, pai, mesmo que ele não goste, mesmo que você não goste, não seja de perfil, deixa ele ir por 1 ano, 2 anos, para ele vivenciar. Porque o que vai transformar a vida dele desse ponto para o resto, que foi isso que você falou, resiliência, respeito pelo próximo, saber perder e ganhar, que é a convivência que ele vai fazer na escola, na faculdade, no trabalho, convivência familiar, são muitos valores que o esporte vai trabalhar, mesmo que ele não vire atleta de alto nível, que ele não vai performar, que não vai ganhar medalha, parece que não precisa nem ir nas competições, mas deixa ele vivenciar o dia a dia do treinamento, de uma competição ou outra. Então, isso é muito importante. Acho que esse legado é pro restante da vida, né? Não, sem dúvida, nem todos os atletas, aliás, a minoria,
que passam por esse processo, que têm esse sonho de se tornar um atleta profissional, um atleta olímpico, acho que talvez, eu não sei, vou chutar aqui um número, mas talvez 0,1% talvez se torne esse atleta, né, com essa performance. O resto vai para o mundo real, né? O corporativo, vai estudar, vai trabalhar. E o esporte ensina demais, o competitivo, né? Isso que você falou, saber ganhar e perder. Se você lê livros dos melhores atletas e dos profissionais em áreas diversas que tiveram mais sucesso, eles relatam: eu mais perdi do que ganhei. Então, como é que você lida com isso, né? E o esporte competitivo, ele te permite viver isso, né? Na pele. Aí eu volto a falar, precisa de uma ajuda externa porque é uma criança em formação e tal. Mas essa questão de você saber se levantar numa queda, eu acho que hoje é o segredo da Hum, vida, né? Porque não é sobre cair, é sobre se levantar, tá. né? E quantas vezes a gente cai na vida e precisa se levantar. E o esporte é isso Hum. todos os dias. Todos os dias você cai na piscina para nadar e nem todos os dias você tá afim de nadar, e nem todos os dias você vai bater aquele tempo que você precisa, mas você precisa ir lá e tentar, né? Então, eu acho que o que me encanta hoje no esporte é esse ensinamento que ele traz. E teve o Gabriel dos Santos, nadador olímpico, 2 ou 3 Olimpíadas, teve sentado na mesma cadeira que a sua. Ele tem uma fala que eu gostei demais, que ele falou que no esporte a gente mais perde do que a gente ganha. Os momentos de glória são poucos, né? A gente você aprende demais a lidar com essas frustrações, porque você tem a frustração, no dia seguinte já tem que treinar para tentar a glória de novo. E de legado, Thiago, você vivenciou muitos anos no esporte, e hoje você trabalha com a base, auxiliando vários meninos aí. O que que você traz aí para essa molecada que se ajuda na formação hoje desses alunos? Olha, a minha preocupação, como eu falei, é na formação da pessoa, do ser humano, né? É trazer os valores que o esporte exige para a vida dessa criança, né? E até mesmo do adulto, né? Porque o adulto também aprende com o esporte. A gente fala muito da criança, mas às vezes a pessoa só vai aprender na fase adulta e tá tudo bem. Então, o legado que eu trouxe e que eu tento deixar para essas pessoas é sobre valor de vida, sobre formação de pessoas, né? O respeito ao próximo, né? A questão coletiva. Hoje a gente vive numa sociedade muito louca, né? Sim. E então, assim, vamos pensar no coletivo. Mesmo sendo esporte individual, você tem ali o cara que prepara teu material, né? Tem o teu preparador físico, tem o seu treinador, tem pessoas ali do seu clube, da sua academia, que elas estão ali para você. Então você precisa ter um pensamento coletivo em relação a isso. E o esporte coletivo nem se fala, né? Então eu acho que o meu propósito hoje de vida é usar todos esses valores, esses ensinamentos que eu tive no esporte para a formação desse ser humano. E agora vai a pergunta de 1 milhão. Se eu fosse um investidor, estivesse em algum lugar do mundo e quisesse investir no esporte em algum país, eu acho que um país forte seria o Brasil. Primeiro, pela etnia. Hoje a gente tem várias etnias no Brasil, que em alguns países isso não acontece. Ah, eu quero investir num esporte que é para negros. Eu tenho os negros no Brasil. Eu quero um esporte pessoas altas. Tem pessoas altas. Esporte pessoas baixas. E misturas de etnias aqui. Então a gente consegue ter vários públicos para diferentes esportes, diferente em alguns países que você só consegue pegar aquele esporte específico. Aqui no Brasil, a gente tem um estudo muito forte, tem a faculdade de educação física, que em alguns países não existe essa formação, até que tem muitos profissionais que são exportados para outros países, vários técnicos, preparadores físicos. O que que falta para o Brasil conseguir formar talentos e ter uma estrutura que consiga revelar atletas em destaque? Renato, essa é uma pergunta, como você falou, uma pergunta do milhão, porque é um assunto bem delicado, né? Porque infelizmente no nosso país existe interesses pessoais de quem comanda, né? Porque, como você falou, a gente tem uma matéria-prima incrível, né? Para todos os esportes, um talento
muitas vezes um talento escondido lá no interior do Acre. Mas por que que não vão lá tentar encontrar esse atleta, né? Muitas vezes vão, mas poderiam ir mais. Só que a questão não é nem essa, da logística do tamanho do nosso país. São os interesses de quem comandam, né? Infelizmente, as confederações, as federações, muitas vezes, né, a ganância, aquele desejo pelo poder, então entra dinheiro, o dinheiro é desviado, né? Então, assim, não há o investimento financeiro e estrutural, né, que o dinheiro traz essa estrutura, né, inclusive para remunerar bom os profissionais da maneira que eles merecem, porque tem os interesses pessoais de quem está no comando. Porque se o Brasil realmente tivesse um investimento, que, por exemplo, tem os Estados Unidos, que tem a China, né, colocar dinheiro ali na natação, colocar dinheiro no tênis, construir quadra, construir piscina, complexo público, para que a população pudesse experimentar e vamos ver o que acontece. Vamos botar esse menino na água, vamos ver o que que acontece. Pô, de repente tem um talento aí que nem ele sabia, né? E ele começa a gostar da natação, e aí começa a performar e vai bem. Só que não tem interesse em construir piscinas públicas, não tem interesse em construir quadras, né? De quem está no comando. Eu espero que esse país um dia entre um comando, isso eu estou te falando Hum. desde o presidente do Brasil até o ministro do esporte, secretários, etc, etc, e diretores de federação, confederação, que realmente façam valer essa matéria-prima que a gente tem aqui, que é incrível. A hora que o Brasil tiver uma consciência eh, pública, de gestão pública, né, de projetos públicos, né, voltados ao esporte, isso aqui vai virar uma potência que vai deixar os Estados Unidos lá para trás. Vou dar um exemplo meu. Eu tinha um projeto social que a gente atendia 100 deficientes de forma gratuita, eu e outros profissionais, Alberto Claro, William Orizo, eu fazia parte desse projeto. Ele era patrocinado pela Caixa Econômica Federal e na mudança de governo a gente perde esse apoio, porque era de um governo, aí o outro governo não apoia. A gente deixou mais de 100 famílias, tinha mais de 280 na lista de espera, que era um projeto social super bacana, de inclusão, de dar autonomia e independência para quem precisa, e a gente perde. Então, até projetos sociais às vezes não são apoiados no Brasil, mas eu queria agora que você olhasse a lente do outro lado. Se tem alguma experiência, alguma história daquele atleta que não era para vingar, tinha tudo para não vingar, mas por persistência, por aquela pessoa que não desiste nunca, acabou performando? Renato, essa é a parte mais legal e que eu mais gosto de contar da minha vida no futebol. Tem tantos casos, desde jogadores que são desconhecidos hoje, mas que fizeram uma carreira legal, até atletas famosíssimos que tiveram muito sucesso, Copa do Mundo. Vou começar por um anônimo, tá? Hoje que é anônimo para o público. Depois eu vou te contar uma É. de um atleta de sucesso. Eu lembro quando eu estava no Havaí, de Florianópolis, era um treinamento coletivo, né? O técnico nem gostava de fazer muito coletivo, mas esse dia ele fez, né? E por coincidência ou não, estava o presidente do clube e mais um rapaz do lado dele na arquibancada. A gente treinava no estádio, na ressacada. Mas os jogadores não sabiam que era o Não, presidente. não, a gente sabia que era o presidente, mas a gente não sabia quem era o Só. cara que estava do lado dele. Muito bem, aí a gente achou estranho o técnico dar o coletivo lá, né? O Márcio Araújo dar o treinamento coletivo, que ele só gostava de treinar reduzido, enfim. Aí tava rolando lá o time titular contra o reserva e tinha um garoto da base, o Diogo, que o Márcio não usava muito ele, assim. Ele era um molecão ainda, devia ter, sei lá, os seus 18, 19 anos. E ele subiu da base, mas estava ali, ficava treinando à parte, às vezes entrava no final do treino, no coletivo. Só que ele sempre se dedicou. Toda vez que rolava algum treinamento em que colocava o time titular e o time reserva para treinar e ele ficava de canto, ele ia lá com o preparador físico, com o auxiliar técnico e treinava. Ele não se preocupava muito em não estar sendo usado, ele queria fazer o trabalho dele bem feito. Ele tinha essa consciência de que em algum momento alguma coisa na carreira dele ia acontecer. Muito bem. Soubemos depois, né? Essa história toda a gente soube depois, que aquele cara que estava ao lado do presidente na arquibancada era um representante
de um time da Bélgica, do Clube Brugge. E ele foi para ver um determinado jogador do Avaí, né? Então ele estava ali e falou: vou ver um treino, fala para o treinador fazer um coletivo que eu quero ver como é que ele está no treino. Só que esse rapaz, o Diogo, esse menino, ele estava treinando fora do campo, né, à parte, e treinamento físico. E ele se dedicou demais ali, né? Ele estava correndo muito, treinando forte. Isso chamou a atenção do cara lá. Perguntou pro presidente: quem que é aquele menino ali que tá. Ah, ele é um garoto, subiu da base, ele ainda vai ter chance, mas o treinador achou que não é o momento. Eu quero vê-lo no coletivo. Pode pedir pro treinador colocá-lo. Renato, só para resumir essa história, quem que você acha que foi para a Bélgica? O Hum, Cruz, Que tava lá se o dedicando. garoto. Pronto. Chamou a atenção do representante no treinando à parte. Aí ele, acho que ele treinou 10 minutos, 15 minutos no coletivo. E foi esse garoto que eu quero levar. E o menino fez carreira na Europa, rodou outros clubes da Europa, ganhou seu dinheirinho, fez seu pé de meia, ajudou a família. Então, assim, imagina se esse garoto hoje fala: ah, não, não estou sendo usado, vou dar um migué aqui, vou treinar de qualquer jeito. Não ia chamar a atenção desse cara e a vida dele ia mudar. Talvez não tivesse tido a carreira que ele teve, né? Então, isso é um caso de um jogador que determinado que falou assim: eu vou chegar, não importa quando, mas eu vou me dedicar aqui porque eu vou atingir o objetivo que eu quero na minha vida. E graças a Deus ele seguiu aí a vida dele. Que bacana. E E você aí falou que tem, tem uma e outra tem, e história. tem uma outra história. Muito bem, tem um amigo meu, né? Eu joguei toda a base com ele no São Paulo, que ele era, inicialmente o nome, o apelido dele era com C, né? Kaká. Depois ele virou Kaká com K. O Kaká, ele não era um jogador de base, na base, muito requisitado. Ele era pequenininho, magrinho, né? Muitas vezes ele era cortado dos jogos, porque cortado dos jogos que eu digo é o seguinte, o treinador ele convoca 20 jogadores, né? Para ir 18 para o jogo, né? Então 11 jogam e 7 ficam no banco. E dois sempre são cortados no vestiário. Ele analisa ali algumas situações e tira dois do banco de reserva. Kaká sempre era um deles, sempre. Sempre tinha outros jogadores que o treinador preferia além dele. Muito bem, ele nunca deixou de treinar. Nunca. Nunca atrasou num treino. Nunca foi embora mais cedo. Nunca deu migué de contusão. Sempre treinando, sempre treinando. Até que surgiu a oportunidade dele treinar no profissional, e se eu não me engano, na época o técnico era o Vadão. O Vadão se encantou por ele, ele já tinha crescido, fisicamente já estava bem melhor. E aí a história dele todo mundo já sabe. Mas é um cara que sempre soube onde ele queria chegar. Ah, ele deve ter tido momentos na vida dele em que ele pensou em parar? Acredito que sim, porque é um ser humano. Mas ele acreditou no sonho dele. E ele nunca foi um jogador que o pessoal falava assim: esse vai ser o craque da Copa do Mundo, vai ser o craque do Milan, do Real Madrid, melhor do mundo. Ele era um jogador comum, mas ele acreditava nele. E aí foi o que foi, né? Mérito, Né? assim, absurdamente dele, do que ele foi e do que ele é hoje, né? Como referência. Tiago, eu queria agradecer muito sua presença, sua contribuição com seu conhecimento, com as suas histórias e experiências. Queria que você deixasse suas redes sociais para quem quer conhecer um pouco mais do Tiago. Onde te acha? Olha, eu tô no Instagram, meu Instagram pessoal, que é thiago.barcelos com dois L's 82. Pode me adicionar lá que tem um pouquinho da minha vida, da minha história. E agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Agradecer muito, Thiago. Agradecer também os nossos parceiros, a Flot, materiais de natação, Sobrasa, o aplicativo da Swimtrack, plataforma de cursos Educar, metodologia Raizo, a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados. Só entrar em contato no 11 982 715497. Então, muito obrigado para você que está aí do outro lado. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu que precisa conhecer dessa história ou está começando na base. Ativa a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, segue o nosso canal para fortalecer a marca e trazer mais patrocinadores. Se você quer apoiar o nosso canal, a partir de R$ 7,99 você consegue entrar no Instagram, no YouTube e apoiar o nosso canal com
valor bem pequeno por mês e auxiliando o crescimento do canal da Natação Criativa. Então, muito obrigado para vocês e até a próxima entrevista.